Então, como o senhor definiria e explicaria os três personagens, Ulisses Guimarães, João Figueiredo e Leônidas Pires Gonçalves? Hoje já começamos, né, pelo final. São figuras muito distintas de importâncias variadas na cena política brasileira, né, do último século. Ulisses foi um grande timoneiro do processo de redemocratização, né? A redemocratização do Brasil foi talvez a mais bem executada obra de engenharia política, né, da nossa história contemporânea. E ela teve vários artífices. Ulisses, sem dúvida, foi um deles, com a sua firmeza, com a sua serenidade, com a capacidade de liderança que tinha, com a sua coragem pessoal. Eu acho que o Brasil deve muito ao papel de Ulisses Guimarães para termos hoje a possibilidade de viver, né, num país com todas as dificuldades que são reais, mas que vive numa democracia plena, onde nós mesmos somos capazes, né, nem sempre de forma, a meu ver, tão acertada, mas de definir o nosso destino. Então, Ulisses eu coloco no nível de grandeza, né, ao lado dos grandes da história desse país. O Figueiredo foi o presidente, o último presidente da República, que cumpriu ali o seu papel, sempre dando a impressão de que o fez a muito contragosto, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de falar dos defeitos. Eu vou ficar, vamos dizer, num aspecto que, se não é positivo do ponto de vista pessoal, o teve como personagem central no processo. Foi quem concluiu a transição, não é? Por vontade própria ou não, acho que nem tanto, mas ele permitiu, vamos colocar dessa forma, que a transição fosse concluída, né? Esse é o papel dele na história, também, que não dá para colocar no mesmo nível de relevância de homens como Ulisses, como Tancredo e tantos outros. E o general Leônidas, né, um democrata nas Forças Armadas, teve um papel relevante nesse momento da transição, até porque tinha uma autoridade grande sobre o setor das Forças Armadas. Vocês sabem que esse processo de redemocratização ele esteve sob risco durante todo o tempo, né? Desde o início da candidatura de Tancredo, passando depois da sua vitória e até a posse que acabou sendo do Sarney. Tem muitos episódios que demonstram a preocupação que os democratas tinham, que Tancredo em especial tinha, com a possibilidade de algum recrudescimento. E a figura do general Leônidas, na fase final, tem algum episódio que nós podemos depois abordar com mais objetividade, ele teve um papel relevante vamos dizer, na consolidação da transição. O Sarney precisou muito dele como uma liderança real, com muita autoridade nas Forças Armadas para apaziguar. Ele foi escolhido por Tancredo? Foi escolhido. Exatamente por causa disso, por causa dessa ponte que ele conseguia fazer? Olha, o Tancredo teve uma preocupação grande no último momento, antes da posse do dia 15, né, na noite do dia 14, ele fez questão, e eu que levei para ele, de assinar os atos de nomeação do Ministério. Isso foi extremamente importante. Todos achávamos que o Tancredo tomaria posse no dia seguinte, ia se internar, ia, né, enfim, tomar algum medicamento que possibilitasse que ele tomasse posse e, obviamente, depois seria submetido à cirurgia, porque ele resistiu o que pôde, exatamente pelo risco que existia do presidente Figueiredo não dar posse ao presidente Sarney. Isso era anunciado à época. E esse episódio, ele tem a participação, pelo menos mesmo que não fisicamente, do general Leônidas, porque na madrugada, quando vai vazando a notícia, ficando claro que Tancredo não tomaria posse naquela manhã, que tomaria posse do Sarney, o ministro Walter Pires, que era o ministro do Exército na época, comunica ao general Leônidas que estaria voltando para o Ministério do Exército, no dia 15 já seria a posse, né? Portanto, o fim do regime autoritário, a posse do presidente civil, que acabou sendo Sarney. E ele já avisa o ministro Leitão de Abreu, que era o chefe da Casa Civil do Figueiredo, que estava voltando para o Ministério do Exército, porque eles não dariam posse para o Sarney. E o ministro Leitão disse: não, o senhor não deve ir, porque o senhor não é mais um ministro do Exército. O ministro do Exército é o general Leônidas Pires Gonçalves. Porque não sei se o tema é esse, porque eu acho que foi quase que uma premonição do presidente Tancredo, que já estava acamado, com muitas dores,
o ministro Zé Hugo, seria o chefe da Casa Civil, chega com os atos de nomeação. Eu digo ele estava no quarto já, ele não recebeu o ministro Zé Hugo e falou: estou dispensando o Zé Hugo, a gente vê amanhã esse negócio de ministério. Ele falou: não, pode dispensar o Zé Hugo, mas traga aqui, eu preciso assinar essa nomeação. Ele sabia que aquilo fosse o ato final da transição. Não havendo isso, estou dizendo que não se concretizaria a transição, mas teria sido aberta ali alguma brecha para esses inconformados das Forças Armadas. Você lembra que tinha o general Silvio Frota e tantos outros que resistiam à transição. Talvez conformados com a eleição do Tancredo, mas inconformados com a posse do Sarney. Deputado, em sua avaliação, qual foi o principal mérito do governo Sarney no processo de consolidação democrática? Olha, teve muitos méritos. O presidente Sarney, como todos nós sabemos, ele teve uma longa militância na arena, no partido que apoiava o regime. E ele se soma a outros, vamos dizer, democratas que apoiavam, e existiam muitos que apoiavam o regime, mas que eram democratas, né, tanto que votaram pelas diretas. Ele se une a figuras como Marco Maciel, Aureliano Chaves e outros, e fundam a Frente Liberal. A Frente Liberal foi a senha para que Tancredo deixasse o governo de Minas e pudesse disputar no campo do adversário, né, que era o colégio eleitoral, uma eleição presidencial. Tanto que Tancredo se acautelou desde o início, quis transformar aquela campanha, que era uma campanha indireta, numa campanha com apoio popular. Nós reeditamos comícios pelo Brasil inteiro. Ele sempre dizia que era muito importante manter a população vigilante nas ruas, então ele queria dar um caráter de apoio popular à sua eleição, e conseguiu dar esse caráter. Depois que ele se elege em 15 de janeiro, ele reúne um pequeno grupo de pessoas e viaja pelas principais democracias do mundo, buscando quase que a solidariedade desses líderes democratas para o processo que estava em curso no Brasil, mas é um processo que só findaria, só teria se concretizado, só seria concretizado em 15 de março. Tínhamos ali um hiato e sempre haviam, né, riscos. Antes, você se lembra, o episódio do Rio Centro, forjaram lá um atentado que seria atribuído às esquerdas, e isso seria uma senha para que eles recrudescessem, enfim, aquela abertura lenta e gradual. O Sarney teve ali, né, junto à Frente Liberal, no apoio a Tancredo, e quando ele toma posse, eu quero dizer que do ponto de vista político ele foi essencial, né? E o ato mais importante foi o da convocação da Assembleia Constituinte, que era o compromisso de campanha do Tancredo, e a liberdade absoluta que ele deu à Constituinte para que ela construísse o texto final. Talvez até com o Tancredo ela já nascesse de um esboço, de uma coluna vertebral que ele havia, inclusive, encomendado ao Afonso Arinos. Mas o Sarney, por outro lado, não tinha, né, isso não é demérito nenhum, ao contrário, eu registro sempre as virtudes do presidente Sarney na consolidação desse processo de transição, mas ele não tinha, era natural, a autoridade política, o respaldo, inclusive, junto à sociedade que tinha o Tancredo. Isso fez com que ele não tivesse condições de tomar medidas que eu tenho certeza, do ponto de vista econômico, o Tancredo tomaria muito rapidamente. Sempre que eu acompanhava as discussões que ele tinha com a pessoa da área econômica, Tancredo... certa vez nós estávamos chegando em Belém do Pará, para o Círio de Nazaré, aquela multidão nas ruas, aquela festa, né, aquela prova que impressionante, e nós estávamos num carro aberto, e as pessoas à frente do carro se julgando, aplaudindo, querendo tocar no Tancredo. Uma hora ele se senta, era um sol escaldante, e eu falo: meu avô, que loucura que o senhor vai fazer o que com essa popularidade toda? Eu falei meio brincando. Ele falou assim, sem olhar para mim, ele respondeu assim, eu citei isso no depoimento que eu dei há muitos anos atrás. Ele falou assim: vou gastar em 3 meses. Eu confesso que eu demorei mais 3 meses para entender o que ele queria dizer. Ele sabia que aquele respaldo, aquela solidariedade que ele estava tendo, aquele apoio do país, era necessário para ele tomar medidas duras de contenção de gastos, de equilíbrio fiscal, para que o país pudesse voltar a crescer e controlar a inflação. O presidente Sarney não tinha condição de tomar. Ele tinha um carisma que o Sarney não tinha. Não, era mais disso. A história do Tancredo foi sempre ali, no campo democrático. E a campanha se deu em torno dele, né? A frustração da derrota das diretas, aqui, nós estamos falando hoje aqui do Congresso, das diretas, foi uma frustração muito grande do Brasil inteiro, né, de grande parte do Brasil. Com a campanha do Tancredo sendo iniciada, ele é substituído por um sentimento de esperança de novo. Tancredo conseguiu transformar uma eleição indireta numa eleição quase que direta.
né? Eu encontro até hoje, mas não é raro não, todo tempo eu votei no seu avô para presidente, eu votei no Tancredo. As pessoas acham, inclusive, que votaram mesmo porque participaram daquele processo e não votaram porque a eleição foi indireta. Mas ele precisava desse respaldo para tomar medidas econômicas muito duras, como é natural, né, para organizar o país à frente. E o fato do presidente Sarney não ter tido essas condições, até mesmo de respaldo político para tomar essas medidas, fez com que, do ponto de vista econômico, nós tivéssemos uma quadra extremamente dramática da história brasileira, com a hiperinflação. Na Constituinte, quem tomou conta praticamente foi Ulisses, né? Ele foi, talvez tenha emergido da Constituinte como um grande nome. Se fosse Tancredo presidente, teria sido um pouquinho mais equilibrado? O quê? O Ulisses não teria esse protagonismo todo? E aí, exatamente por causa do Sarney? Acho que são momentos diferentes. Olha, Ulisses, eu o conheci de perto, né? Eu digo sempre que eu não era um personagem político, eu era um espectador privilegiado da cena política, porque como nós estamos sentados aqui, ele conversava com Ulisses, com outras grandes figuras daquele momento, e eu sentava do lado e ficava escutando. Então, eu sei o papel importante do Ulisses. Ulisses seria o candidato nas eleições diretas, com apoio de Tancredo e de todos os outros. E é natural que no momento em que as diretas são aprovadas e o Tancredo surge como candidato às eleições indiretas, ele podia ter ficado ali com algum ressentimento, com alguma frustração, né? Isso é humano, é natural. Ele foi muito firme ao lado do Tancredo o tempo inteiro. Nós morávamos aqui na 206 Sul, Tancredo e eu abri a porta para Ulisses 7 horas da manhã todo dia. Sentava, às vezes ficava lá lendo jornal, às vezes sentava lá dentro, tomava um café. Eles tinham uma sinergia que completavam muito. O Thales Ramalho, o grande Thales Ramalho, pernambucano, que teve um papel importante naquele processo de transição, costumava dizer que Tancredo, ele dizia o seguinte, que Tancredo e Ulisses, eles dançam uma música que só os dois conhecem os passos. Quem quiser entrar no meio acaba tropeçando. Então as pessoas achavam que eles disputavam, não, eles controlavam dois grupos distintos da oposição, um chamado de autêntico, outro de moderados, mas jogavam juntos o tempo inteiro. Então é natural que até a relação pessoal, o Ulisses não tinha uma relação pessoal com o presidente Sarney, que eu saiba, anterior, porque militava em campos opostos. Então eu acho que essa relação pessoal, um conhecia tanto o outro, que ambos teriam tido protagonismo nos seus papéis, mas sem atropelos. O que eu enfim, me lembro desse processo da Constituinte é que o Tancredo queria partir já de uma coluna vertebral, de um escopo de uma Constituição, eu diria um pouco mais parlamentarista, se não fosse o parlamentarismo pleno, mas com a visão um pouco mais parlamentarista, com mais poderes para o Congresso e tal. E o Sarney permitiu que começasse do zero aqui no Congresso. Ulisses foi o grande timoneiro, mas existia um grupo de pessoas influentes, como Nelson Jobim, o próprio Bernardo Cabral, Fernando Henrique, Covas e tantos outros que formavam ali um cinturão, vamos dizer, de guardiões do processo, para não deixar exageros, né, demais ocorrerem. Entendi. Estamos comemorando os 40 anos da redemocratização do Brasil, um marco histórico do país. No entanto, paralelamente, assistimos aos julgamentos de pessoas que tramaram uma tentativa de golpe. Isso indica que a ditadura jamais foi superada? Não, eu acho o contrário. Eu acho que isso demonstra a importância do processo constituinte. Né? A Constituição de 88, criticada por muitos, né? Que teve o voto contrário do PT, do Partido dos Trabalhadores, que não votaram em Tancredo no colégio eleitoral. Sim. Ao contrário, expulsaram os 3 deputados que votaram com Tancredo. Eu gosto de lembrar isso porque lembrar a história não faz mal a ninguém. Não. Eu estava me lembrando que agora, há 2 anos atrás, há 2 anos atrás, teve a comemoração dos 35 anos da Constituinte, e o PT organizou a comemoração, era uma maravilha, a maior Constituição da história do Brasil. Foi plenário para dizer, mas que pena que vocês votaram contra ela, né? O líder do PT, à época, subiu à tribuna para dizer que não votaria no texto da Constituição. Ele chamava-se, vocês conhecem, Luiz Inácio Lula da Silva.
E por que eu cito isso? Porque tudo pelo que o Brasil passou, e não foi pouca coisa, 2 impeachments presidenciais, 3 anos de recessão no período de governo Dilma, uma tentativa de golpe, nós superamos tudo isso por quê? Porque tínhamos uma Constituição. Tá bom? Então, ela permitiu que as instituições demonstrassem a sua força, o seu vigor. Então, a Constituição foi a grande responsável, a meu ver, pela superação dessas crises sem um retrocesso institucional. E ela só existiu porque teve a eleição de Tancredo, depois teve a condução de Ulisses e o apoio da sociedade e também o apoio do presidente Sarney. Então todos tiveram ali, isso não é obra de uma pessoa só, né? Todos tiveram ali, nas oportunidades que tiveram, contribuições muito importantes. Então eu acho que a democracia é muito sólida no Brasil hoje, porque mesmo com tudo isso que nós passamos, nós estamos aí, escolhendo no ano que vem de novo um presidente da República, né? Escolhendo o nosso destino. Do seu ponto de vista, deputado, a gente vivenciou ali naquela época, né, tivemos ali a ditadura, a anistia, e hoje tem aqui as pessoas pedindo anistia, né? Que paralelo pode-se fazer sobre a anistia de 1979 com a atual? É uma pergunta até interessante, e volta e meia a gente conversa um pouco sobre isso. Claro que momentos absolutamente distintos, tá? Naquele momento já havia um distanciamento, vamos dizer, das razões pelas quais muitos foram punidos, e nós iniciamos um processo de pacificação do país. O que era importante naquele momento da anistia era um primeiro gesto de pacificação do país, que acabou culminando com uma transição para a democracia sem derramamento de sangue, sem, como aconteceu, inclusive, os vizinhos próximos nossos, né? Sem tragédias anunciadas, enfim. Então, a anistia, naquele contexto, ela se justificava, a meu ver, como um gesto de tranquilidade para o país, que permitiu, inclusive, que o regime ditatorial ainda sobrevivesse por 5, 6 anos após a anistia, né? Nós estamos saindo desses episódios, tá? E eu torço pela pacificação nacional. O que eu acho é o que vai ocorrer, o que pode estar ocorrendo, de alguma forma é a responsabilização efetiva daqueles que foram responsáveis por esses atos ou pela tentativa, né, de retorno da ditadura no país ou pelo golpe de Estado, e talvez uma compreensão, vamos dizer, mais generosa com uma gama grande de pessoas que participou daqueles atos, que devem ser responsabilizadas também, mas talvez não no grau que vem sendo. Na verdade, existem muitas conversas aqui, né? Eu próprio converso muito com ministros, né, dos tribunais superiores, com liderança do Congresso, com o presidente da Câmara, com quem tive, inclusive, essa semana conversando sobre o assunto. Há um esforço coletivo de separar os responsáveis pelas ações que devem ter. Que foram massa de manobra. O daqueles que estavam ali naquele processo, que têm a sua responsabilidade também, que devem ser punidos, mas não com 17 anos, a meu ver, entendeu? E que sejam punidos. Muitos já cumpriram, inclusive, penas e que possam, sabe, ter essa dosimetria da pena revista, porque isso pode ajudar a criar um clima de distensão na sociedade. A minha grande preocupação, se esse projeto de anistia chega a votar na Câmara como ele está, essa radicalização, esse embate não vai se dar na Câmara ou no Senado, não, vai se dar na sociedade. Aquilo que nós assistimos lá atrás, em 18, aquela polarização que separava amigo, família, um falava com o outro porque uma não era isso, outra era aquilo, isso começa a voltar. Isso não interessa ao Brasil. Eu acho que temos que ser duros e rígidos com aqueles que comprovadamente participaram, pensaram, articularam esse golpe, mas vamos criar aqui um clima de distensão, de alguma forma punindo, mas não com cárcere, sabe? Aqueles que de alguma forma, como você colocou, estavam ali, e, né, muitos até inadvertidamente, sem saber exatamente as consequências daquilo, e que estão sendo punidos, a meu ver, de forma muito dura. O senhor concorda, então, com esse posicionamento do presidente da Câmara, com o Mota, né, que é preciso serenidade, é preciso... Não, sem dúvida alguma. Eu acho que todos nós estamos buscando isso. Mas Deus precisa andar para frente. Eu acho até que esse momento da polarização aguda que nós assistimos
em 2018 e que se repete em 2022... Passou, de certa forma, essa mesma polarização em 14. Isso. Tanto que eu costumo dizer que essa coisa da divisão do país, o Bolsonaro tem um papel nisso, mas não começa com ele, não. Começa com aquele nós contra eles lá atrás, né? Que nós éramos os que defendíamos os ricos, eles os pobres. O PT tem uma responsabilidade grande nesse processo de divisão do país, porque isso lhes interessava. Né? Esse país dividido ao meio sempre foi um instrumento das disputas e, né, de algumas vitórias do PT. Em 18, o meio é exprimido, exatamente pelo, né, momento mais agudo da polarização. Uma parcela desse eleitorado de centro que havia votado em mim, que elegeu Fernando Henrique lá atrás, migra no primeiro momento em 18, a maior parte, para o Bolsonaro, porque era antagônico ao PT, ao próprio, né, o que o Lula representava, enfim. Pelos desatinos do governo Bolsonaro, em 22, uma parcela desse centro volta para o Lula, não é nem todo, mas uma parcela volta para o Lula e ajuda a dar vitória ao Lula por uma margem muito estreita, mas eles não são nem Lula nem Bolsonaro. Por isso que eu hoje atuo muito, a minha única disposição de ainda estar na política é ajudar a construir um caminho ao centro. O Brasil não é isso, o Brasil não é tão raso, né, que se resuma a esses dois extremos que se retroalimentam, né? Eles são úteis um para o outro. E nós temos que botar uma cunha nisso aí. E talvez para isso, para não fugir à pergunta, um processo, vamos dizer, de distensão seria esse, de compreender que essas pessoas que estavam lá inadvertidamente, não tiveram, vamos dizer, uma participação efetiva em tentativa de golpe, possam ter aí uma pena mais branda e voltar para casa, enfim. Deputado, Tancredo Neves é frequentemente lembrado pela capacidade de conciliação, né? Por ser muito respeitado entre os adversários e os aliados. O senhor acredita que nos dias atuais um político com esse perfil teria espaço ou seria atropelado pelo radicalismo e pela polarização? Olha, a política, como eu aprendi, que Tancredo praticava, e tantos outros, né, do diálogo, da convergência, da construção de pontes, onde você não via o seu adversário como inimigo a ser abatido, isso está muito ausente da nossa realidade de hoje, né? Eu costumo dizer que o plenário aqui do Congresso, eu já estive lá por muitos anos, né? Eu presidi a Câmara, eu fui líder do governo Fernando Henrique por muitos anos. Esse plenário hoje é um local insalubre, porque são os extremos se digladiando, cada um querendo ganhar mais likes aqui, um ofendendo, quanto mais ofende, quanto mais ataca, mais apoiamentos você tem, né, nos seus extremos, né? Isso é muito triste para a política. Mas eu percebo, é uma percepção, vai ser agora, vai ser na frente, mas eu acho que nós vamos viver um processo de distensão. As pessoas estão cansadas dessa política só do ataque, né? Onde você tem que derrubar o outro para poder sobreviver. Aqui não se discute mais propostas, projetos. Discute quem vai acusar mais o outro. Agora, o Tancredo, voltando a ele sempre foi um homem do diálogo, da conciliação. Mas eu costumo dizer que o Tancredo eram duas personalidades que se juntavam numa só. Por isso, ele foi um homem público tão completo. Porque ao lado do conciliador, do homem que dialogava, que ouvia, que sabia ouvir, que revia posições, existia um homem de profunda coragem pessoal. Tancredo, com 43 anos, foi nomeado ministro da Justiça do presidente Vargas. Tancredo estava com o presidente Vargas até o momento do suicídio. Tancredo entra no quarto junto com a Alzira, filha do presidente, para socorrer o presidente. E tanto que ele deixa com o Tancredo a sua caneta, obviamente sem ninguém saber o que ocorreria. Ele passa no corredor, depois de uma reunião ministerial que tinha durado todo dia, e fala: Tancredo, guarde aí, como lembrança desses tempos turbulentos. E meia hora depois ele tinha se suicidado. E Tancredo, 2 horas antes, havia na mesa ministerial pedido licença ao presidente Getúlio para sair dali como ministro da Justiça e prender o ministro da Guerra, que era o general Zenóbio, que já tinha se aliado aos conspiradores. Quando no regime mais árduo, no momento mais árduo da ditadura, Juscelino é exilado, tem uma carta de próprio punho do Juscelino. 3 pessoas foram levar Juscelino no avião, 2 da família e o Tancredo. Tem uma carta que o Juscelino diz: olha, eu tenho certeza que a democracia voltará a florescer no Brasil porque ficaram aí homens como você. Quando ele teve que depor nos inquéritos policiais militares, Juscelino, naquela época, todos se afastavam da vida humana. Tancredo acompanhou em todos os inquéritos, estava ao lado dele, sentados, escutando os depoimentos dele. Quando veio a renúncia de Jânio, e não queriam dar posse a Jango, foi Tancredo que foi articular essa posse. Quando o Jango morre, é Tancredo que vai ao general Golbery para dizer:
todo presidente, e não queriam deixar que Jango fosse enterrado no Brasil. Ele diz ao general Goberi, olha, todo presidente tem o direito de descansar entre os seus. Você não pode negar ao presidente isso. E os gestos, os discursos que ele fez à época, do caixão de Jango, mostram um homem de muita coragem cívica. Quando Castelo Branco é indicado, o primeiro presidente desse regime autoritário, Tancredo foi o único deputado do PSD que vota contra Castelo Branco. Hoje é fácil dizer isso. Naquela época, não. Quando Áureo Moro Andrade declara vaga a presidência da República com Jango em território nacional, o que inicia o processo do regime autoritário no Brasil. O Afonso Arinos lembra isso com muita preciosidade, ele me contava essa história com lágrimas nos olhos e me mostrava uma gravação. Você escuta no fundo da gravação, canalhas, canalhas, canalhas. Era o Tancredo gritando contra o presidente do Senado, né, que estavam levando o Brasil até o... E ele ainda cita numa entrevista nesse dia, vocês estão mergulhando o Brasil em 20 anos de ditadura. Durou 21. Então eu somo esses dois personagens. O conciliador, como você colocou, que cumpria compromisso, com credibilidade, né, muito qualificado do ponto de vista intelectual, com um homem de enorme coragem. Faz muita falta ao Brasil figuras como ele. O senhor falou ainda há pouco, uma das perguntas que a gente ia fazer. O senhor falou ainda há pouco que o plenário tornou-se um local insalubre. A política desceu de nível. Ontem nós tivemos um deputado, que vou furtar de citar o nome dele, que disse com todas as letras, não, o cara tomou uma boa. Não, eu acho que... O nível sempre foi baixo e tinham as pessoas... Tem uma... até pela sua dimensão pessoal, que dava a impressão de que havia uma grande política. Tancredo, Ulisses, esses caras que... Não, olha, eu acho que piorou muito. Não, piorou muito. Piorou muito. Você sabe dizer onde piorou? Tem um marco. Em que momento? Nós temos hoje, e isso é algo que nós temos que falar com muito cuidado, porque é a evolução da sociedade e nós temos que compreender isso como, né, e acho até que nós podemos aprimorar isso como um passo natural, né, de desenvolvimento, mas há uma influência muito grande hoje de redes sociais dentro do Congresso e das definições eleitorais. Mas eu acho que isso é um processo também que está no início. Eu acho que isso tem de, talvez, espero eu, entrar, vamos dizer, aí no momento, vamos dizer, de mais racionalidade. Mas o fato é que hoje você não tem mais espaço para a construção de carreiras políticas. Elas são meteóricas, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Tanto a subida quanto as quedas são menores, porque é muito poderoso esse instrumento. Tem uma frase, né, muito conhecida do Ulisses, que um deputado teria chegado a ele e perguntado ao Ulisses, mas esse congresso está muito ruim, né? Ele falou, espera para você ver o próximo, né? Isso pode ser que já era né, que talvez já fosse uma certa tendência, talvez ela se acelera nesse processo. Mas eu repito o que eu disse aqui, eu acho que nós estamos iniciando um processo de desradicalização do país, se é que essa palavra existe, sabe? Você vê nessa última eleição de 24, as eleições municipais, mas os extremos, quando radicalizaram, tanto um contra o outro, perderam. Quando eles buscam alianças mais ao centro, eles ganham. Talvez tenha sido ali um certo sinal de que está havendo um certo cansaço em relação a esse confronto. É no que eu aposto, pro que eu busco contribuir aqui. O senhor acredita? A anistia de 79 pode ser vista de alguma forma como um dos elementos que alimentam o radicalismo atual? Ela deixou lacunas que se refletem hoje? Não, eu não acho. Eu acho que o que nós estamos vivendo é a disputa pelo poder. Né? Eu acho que nós tivemos um processo recente de demonização da política. Muitos atores surgem nesse vácuo, como um antipolítico. O Bolsonaro é eleito com esse discurso. O Bolsonaro, que pouca gente conhecia, nós talvez já conhecêssemos, porque foi aqui deputado conosco. Mas ele surge como antipolítico, antissistema. Quantos se elegeram nesse vácuo, né? E depois se mostram até pior do que alguns que eram parte do sistema. Eu acho que hoje nós ainda vivemos consequências desse vácuo que levou a essa radicalização, que, repito, acho que já não tem a força que teve. Eu acho que em 26
a força dos extremos não será tão grande quanto foi em 18 e 22, na minha avaliação. O Brasil errou e continua errando com os militares? Olha, eu era presidente da Comissão de Relações Exteriores e logo que o Bolsonaro toma posse, o general Braga Neto vai dar um depoimento na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e naquele momento era o momento das nomeações eu acho que eu não era nem presidente ainda, eu estava na comissão, mas eu fui ser presidente logo na sequência. E eu lembro que eu fiz uma pergunta para ele, que está lá nos anais, ele fez um depoimento e tal, eu falei, o ministro, ele era ministro na época, ministro da Defesa, ele era ministro da Defesa, que acabou de ser depois vice do Bolsonaro e está aí nesses inquéritos. Falei, você não teme que isso vai, um fracasso eventual do governo Bolsonaro, não vai respingar de forma muito forte nas Forças Armadas, que estão em casa, que estão pacificadas, profissionalizadas, né? O gesto do presidente Fernando Henrique nomear um civil para a defesa foi um gesto muito marcante, simbólico daquele ponto de vista. Não há possibilidade disso, né? Porque o governo vai ter isso, não, porque são poucos, e no fim. E o que nós assistimos foi isso, uma contaminação das Forças Armadas pelo excesso de participação em governo. Então, não é que seja vetado alguém em formação militar dar uma contribuição ao país, mas quando isso é feito de forma tão generalizada como aconteceu, é impossível que isso reflita nas Forças Armadas. Então, infelizmente, por essa razão, não pelo comportamento da maioria dos militares, que eu acho que a maioria dos militares querem cumprir sua função constitucional, acredito nisso, né, profissionalizando, defendendo o país, né, cumprindo ali com essas funções, mas foi um passo atrás, vou dizer assim, na relação das Forças Armadas com a sociedade. Mas eu acho que isso se recuperará. Eu acho que o próprio ministro Múcio acho que faz um trabalho de pacificação, de resgate do papel das Forças Armadas. Né? Eu acho que esses inquéritos estão separando muito ali o joio do trigo. Os que acharam que podiam se aproveitar de um determinado momento para voltar a ter um poder permanente sem participação da população, né? Isso eu acho que no Brasil não tem mais espaço. Governará o Brasil quem tiver apoio para governar o Brasil, quem tiver voto, quem cumprir a Constituição. Então, eu acho que as Forças Armadas retornarão ao seu papel que muito recentemente estava exercendo com extrema qualidade. Deputado, a gente vê um crescimento, né, da extrema-direita no mundo inteiro, né? Aqui Milei, nosso país vizinho, Trump, enfim, na Venezuela, aqui no Brasil, Bolsonaro. Como o senhor analisa esse crescimento no Brasil? É preocupante? Eu acho que é a ausência da política que leva a esse crescimento. O que é política, essencialmente? É a capacidade de você construir pontes, você dialogar, construir caminhos, construir consensos. Eu dizia, no tempo que eu fui presidente da Câmara, eu dizia, olha, a minha virtude está em compreender um pouco quais são os caminhos e buscar conciliar as pessoas. Eu brincava que o meu mérito é muito maior nas matérias que eu não coloquei para votar do que nas que eu coloquei para votar e aprovei. Porque tem questões que não são essenciais para o Brasil, elas servem apenas a esse confronto e estimulam o confronto. O que foi exatamente que você me perguntou? Desculpa. Como o senhor analisa o crescimento? Então, nesse vácuo da política, né, do entendimento, os extremos se tornam muito audaciosos, né? Os extremos acabam crescendo. E eu acho que esse é um fenômeno, realmente concordo com você, mundial, mas de razões um pouco distintas. Você acha essa coisa, por exemplo, se você for tentar identificar uma razão comum para o crescimento da direita em vários países europeus, é muito a questão migratória, é muito, sabe, a fragilidade econômica de alguns desses países que eles compreendem que é em razão de uma imigração em massa. Tá? Isso vai criando, né, esse sentimento xenófobo que não é bom. Aqui no Brasil, eu acho que nós vivemos um vácuo, esses últimos anos, político, que possibilitou que figuras extremadas e que o discurso extremado ocupasse um espaço que eu não acredito que seja definitivo, sabe? Eu vou aqui, sem ser um analista de pesquisas profissional, eu acho que a esquerda, representada pelo lulopetismo hoje, ele vai ter sempre esse 30% que tinha historicamente, que sempre teve, pessoas identificadas, não digo nem com a esquerda, não, com o lulopetismo, que o Lula é maior que o próprio PT, nós sabemos disso.
Eu acho que a direita, né, com a direita extremada, vai ter seus 20%, 25% sempre, com Bolsonaro e sem Bolsonaro, essa direita. Cabe a nós conversarmos com esses outros quase 50% da população, 40%, 50% da população, que foi sempre o eleitor de centro, que votam hoje pela exclusão. Né? Quantos amigos você tem, nós temos, familiares nossos, que votaram no Lula porque tinham horror ao Bolsonaro, apesar de eu não gostar do Lula, e quantos votaram no Bolsonaro porque não engoliam o Lula, mas não era uma coisa nem outra. Então nós temos que voltar a falar para essas pessoas. O que eu quero te dizer, eu acho que não está perdida a causa. Eu acho que o Brasil não é esse país extremado que a disputa política hoje retrata. O senhor, um tempo atrás, deu uma entrevista dizendo que, falando a respeito da morte do Tancredo. Tancredo foi vítima de erro médico? Eu acho que foi vítima de uma enorme incompetência médica. Né? E depois um processo que não se conseguiu reconstruir. Eu acho que no início, eu já disse isso há mais tempo, não é? Ele já estava sendo monitorado por médicos, em nenhum momento alertado, nem a ele nem a nós, da família, morava com ele, aqui em Brasília na época, de que era irreversível. Ele sim insistiu para que fosse operado só depois da posse, com receio de que o Sarney pudesse não assumir. E isso fosse, nós citamos aqui um episódio, né? Uma justificativa, uma senha para o recrudescimento do regime, mas em momento nenhum, né, foi dito que tem que fazer agora, senão corre risco de vida. Isso nunca existiu. E a primeira cirurgia dele aqui no Hospital de Base foi uma tragédia, né? Descobriu-se depois nas investigações que mais de 30 pessoas na sala de cirurgia, você imagina, curiosos, uma coisa horrorosa. Depois foi para São Paulo e não se corrigiu mais. Olha, eu encerro dizendo o seguinte, você culpar as pessoas é muito ruim, mas isso eu sempre digo, eu acho que foi uma imprudência muito grande. Eu queria ter levado o Tancredo naquela noite, do dia 14, para São Paulo. Eu tinha, inclusive, eu tinha um avião parado, esperando, que eu estava vendo a situação, só eu sabia. E aí os médicos não deixaram, não acompanhamos ele. Como é que você vai? Eu vou com ele e aí? Dá uma confusão. Mas eu vou voltar para encerrar com a fase do próprio Tancredo. Tancredo dizia que você pode ter projetos políticos, disputar uma eleição para deputado, querer ser prefeito da sua cidade, mas a presidência é destino, meu amigo. E o destino não permitiu que ele fosse nosso presidente, mas, por outro lado, permitiu que a luta da sua vida se consolidasse. Nós somos hoje comemorando 40 anos de redemocratização, lembrando dos 40 anos da morte do Tancredo, mas comemorando 40 anos de redemocratização. Ele ia estar muito feliz de ver que, apesar de todos os episódios que nós vivemos, né, graves, né, a democracia sobreviveu e vai continuar sobrevivendo. Deputado, para finalizar, eu preciso lhe fazer uma pergunta. Ele não teria vergonha hoje do que acontece nesse Congresso? Eu acho que mais do que vergonha, ele estaria indignado com muita coisa que está acontecendo no Brasil. Ele era, acima de tudo, um homem de letras, um homem, né, preparado, um homem culto. Quando a gente vê essa radicalização, como eu disse aqui, né, tão rasa, tão inculta, né, tão sem objetivos, né, nacionais maiores. Então, eu acho que a tristeza ou a frustração deles se reflete em cada um de nós. Nós também estamos, né, ao ver esse quadro. Então, o que nos resta fazer? Obviamente, nos nossos limites, lutar para que esse quadro não se eternize. O Brasil, os nossos filhos, os nossos netos, não merecem viver eternamente num país dividido pelo bolsonarismo e pelo lulopetismo, né? O Brasil não é isso. Agora, efetivamente, nós precisamos que surjam lideranças para ocupar esse espaço.